A Fazenda é um jogo onde as coisas mudam praticamente toda sexta-feira. Começa exatamente após a eliminação de alguém, a tão esperada resposta do público que todos eles pedem, mas nunca aceitam. Dessa vez, a recalculagem das rotas começou de madrugada mesmo, mas ela também se estendeu ao longo do dia e não atingiu só o Black e o Paiol, mas a Nádia e o André também. Sobre o Black, eu te contei no vídeo aí no card, vai lá conferir. Agora, sobre a Nádia, eu até te contei nesse mesmo vídeo um trechinho dessa história, mas como nós tivemos um problema de conexão com a internet, não deu para incluir no outro vídeo essa história toda. Então vamos direto para esse ponto aqui. Nádia e Lucas finalmente jogam na cara um do outro que eles não se suportam. E o Lucas até disse para ela não falar mais com ele nos dias que restarem de ambos na casa. Gente, a partir de hoje eu não falo com Nádia até o final do 42 dias do programa. Não falo com Nádia, beleza? Vai, palco. E na festa, teve até pedido de desculpas da Alicia pra Nádia, justamente porque a Nádia brigou com o Lucas, o ranço comum das duas. A Nádia é engraçada, sabia? A Nádia é cômica, é muito cômica. Só que você não gosta pra todo mundo. Você também. E tem uma frase que é bem comum nas redes sociais e na internet, que diz que o ódio engaja. A gente pode até adaptar pro ranço também. Se o ódio une e engaja, o ranço é capaz de fazer milagres, unir dois campos opostos em torno de um ranço em comum para tirar aquela pessoa do jogo. E tem mais! As plaquinhas do Henrique lá no Rodrigo Faro mandaram um recado pro Paiol. Ou pelo menos é assim que eles entenderam o que as plaquinhas positivas e negativas misturadas que o Henrique deu para todo mundo lá no Rodrigo Faro queria dizer. O fato é que, mais uma vez, as rotas serão recalculadas e quem saiu do foco vai logo voltar para ele. E quem continua indo para cima dos mesmos alvos também vai acabar se dando mal, porque eles só sabem reforçar essa visão. Mas vai que eles não tenham entendido esse detalhe lá nas plaquinhas do Henrique, né? Ah, e como não deixar de falar que o André deixou a linguiça Aurora dele aparecer? Tá bombando nas redes sociais, hein? Nossa Senhora! Antes da gravação do Rodrigo Faro, rolou uma mega de uma treta entre o Lucas e a Nádia, cujo motivo é o que ela apontou na madrugada anterior. Lucas preferiu exaltar a Kali, mas não o André, que é o seu aliado desde o princípio do jogo. Tudo começou quando o Yuri foi falar com a Nádia sobre a causa da briga dela com a Jaqueline, aquela que envolveu a Raíssa Barbosa e o assessor que a Jaqueline expôs numa das roças que aconteceu lá bem atrás. Nunca mais falou comigo, que você fez isso. Eu falei, pô, ela falou muito coisa pesada pra ela, agora estão andando juntos, mas como vocês não estão... A Nádia foi levar essa informação para Jaqueline e as duas começaram a falar sobre essa história toda. E aí a Nádia pede para Jaqueline nem falar mais sobre isso porque ele dá gatilhos. Tem que ficar Não, é lembrando porque toda mas hora. me dá gatilhos, tudo entendeu? te dá gatilho, é Me impressionante, dá, meu me dá, Deus do céu, me não dá, pode falar. sim. E foi aí que o Lucas entrou, se meteu na história reclamando que tudo pra Nádia é só gatilho. E a Nádia responde que ele não foi xingado como ela foi. E ele responde que ele também foi xingado lá dentro por todo mundo do mesmo jeito que ela foi. É, eu fui xingado de coisas aqui dentro que você me Então xingou. pronto, xinguei o quê? Botei plaquinha em você. Não foi plaquinha, meu bem, você Foi. falou. Que você incitou lá a menina a ser expulsa. A Nádia não gostou da resposta do Lucas e usou um de seus clichês afirmando que o Lucas só cresce pra cima de mulher, mas que com ela ele não ia crescer. Tu gosta de crescer, você gosta de crescer pra cima de mulher, né? Pra cima de mim tu não cresce não, tá? Lucas reclama que todo dia essa mulher cita esse assunto se referindo a Nádia por causa do que ela tinha acabado de fazer. E é claro que a Nádia reagiu. Ela entrou no meio e respondeu que essa mulher tem nome e pede respeito. Ela o chamou de sonso e de ingrato pelo que ele falou na roça.
Foi ele que falou. Todo dia eu vejo essa mulher citando esse assunto por aí. É todo dia. Meu nome é Nádia. Tu me respeita. E eu não sou sonso não, tá? Sonso, não sou sonso não. Sonso. E aí, ele pede pra ela não vir com aditivos. Eu acho que ele quis dizer adjetivos, mas na hora ele nem se tocou que estava usando a palavra errada. Lucas pede argumentos e que não venha com aditivos pra cima dele e que ele não foi ingrato. E a Nádia cita de novo a história da briga entre ele e a Alicia e que ele só cresce pra cima de mulher e que as brigas deles são sempre voltadas pra câmera. É claro, tu briga com as pessoas olhando pras câmeras, por isso que eu não já vi. Ai, coitada, Nádia, você que vem com aditivos que... Lucas volta a repetir que não adianta a Nádia falar de aditivos pra eles porque ela não tem nenhuma argumentação e ela diz que a Alicia a alertou que ele só sabe olhar para as câmeras na hora das tretas. Nádia também diz que o Lucas é ingrato por não ter mencionado o André na roça. Você é ingrato com o André. Você foi ingrato com o André. Você não venha ontem, com aditivos. Tá? Ele sempre te abraçou, ele sempre fez de tudo pra você e você fez o que ontem? Ingrato. Ele então responde que a Nádia vai ficar soltando piadinhas e ela disse pra ele não falar mais com ela. Ele se levantou e diz que não vai mais falar com ela nesses 40 e poucos dias que faltam pro fim do programa. E aí fala, gente, a partir de hoje eu não falo com Nádia até o final do 42 dias do programa. Não falo com Nádia, beleza? Vai, palco. Que é palco. A Jaqueline, que tava lá se maquiando, assistindo tudo, fala pro Lucas pra ele não ligar pra Nádia e diz que ele escolhe quem ele quiser pra colocar nas dinâmicas do mesmo jeito que ela fez com a Kali na semana passada. Eu mesmo, no dia da minha dinâmica lá, queria colocar você pelo meu coração. Mas pra mim me defender pelo meu coração, pelo jogo, eu fui e coloquei ela no Black. Normal. Entendeu? E você foi e me colocou. A treta foi só essa que eu contei pra vocês, mas ela foi mais do que suficiente pra tornar a Nádia interessante pro Paiol por causa do ranço deles pelo Lucas. Ao menos o ranço da Alicia com o Lucas. Depois, a Alicia foi conversar com o Chay e contou que ela não precisa mudar nada no jogo dela porque ela tá jogando de verdade e que está tranquila, pois o Paiol nunca desrespeitou ninguém lá dentro da casa. Eles só esquecem, né, o que eles fizeram lá pro Lucas. Mas eles provocaram, né? Pelo menos isso eles fizeram. A gente tá fazendo o nosso melhor. Dando 100% da gente, pensando como falar, o que falar, quando falar. E aí, as câmeras do Play Plus foram com Deus para a gravação do Rodrigo Faro. E por lá, o Henrique deu algumas plaquinhas interessantes. O Chico Barney contou que o Henrique ainda não tinha tido acesso a muita informação daqui de fora, mas muito do que ele usou como base para dar as plaquinhas veio dos vídeos que o Faro mostrou para ele no quadro Falando Pelas Costas. Ele teria ficado bastante decepcionado com o Chay e com o Radamés, mas ao mesmo tempo ele não expressou essa decepção nas plaquinhas, preferindo um caminho de meio termo. Ele dava uma plaquinha positiva e uma plaquinha negativa, porque equilíbrio é tudo nessa vida. Pro Chay e pro Radamés, por exemplo, ele deu as plaquinhas de perdido e chamou o Chay de bom caráter e disse que o Radamés é honesto e confiável. Pros outros, ele seguiu na mesma linha. Pro Black, ele chamou de palestrinha e inteligente. A Alicia, ele chamou de animada e infantil. O André, ele chamou de inteligente, prestativo e planta. Sim, uma das maiores plantas do programa chamou o André de planta, para vocês verem o nível da coisa. O André tem pelo menos uma briga com o Chay que ele pode usar a favor dele. Já o Henrique nem isso tem, né, gente? Pra Nádia, ele disse que ela é corajosa, mas manipuladora, mimimi e mascarada. E pra Márcia Fu, ele disse que ela é mãezona, prestativa, mas que também é mandona. Tudo que o Henrique fez foi no sentido de equilibrar as coisas, mas o objetivo por trás disso era mesmo deixar todo mundo confuso ali dentro da sede. E pelo menos uma vez, alguém nessa dinâmica soube usar isso de maneira a dar recados, mesmo que nem todos lá dentro da fazenda tenham entendido isso. Tanto que o Black foi conversar com o Chay e o Radamés e ele comentou que essas plaquinhas são um recado sobre a rota deles no jogo. Eles ficaram horas martelando isso na cabeça deles, que realmente o Henrique mandou um recado para eles. Eu tenho proximidade com o Henrique.
velocidade pra ele era menos do que... Quando ele mandou ali, eu já... Depois, o Black foi falar com a Alicia e a Kali e diz pra eles diminuírem o ritmo por causa do Lucas, porque ele pode ser o favorito do público e quanto mais ele for macetado, mais ele cresce no jogo. Gritou, esperneou aqui, junto com a Kali aqui, que gritaram até ficar sem ar ali. Então ele pode estar sendo visto como injustiçado. Você tem sua visão. Beleza, concordo em muitas coisas que você fala. O Black conta que ele até consegue entender que o Lucas seja o favorito por tudo que ele sofreu de preconceito e dos embates dele com a Cariúcha e com os outros peões, mas não consegue admitir que a Jaqueline tenha esse mesmo status com o público aqui fora. Ela sai, ou ela não sai, ela fica, sai o Henrique. Eu tenho uma notícia pro Black e é isso mesmo. A Jaque é a favorita do público. Aliás, a Jaqueline ultimamente ultrapassou o Lucas nas odds dos sites de apostas para ela vencer. A Alicia responde que ela não consegue ficar calada diante das coisas que o Lucas diz sobre ela. O Black então continua insistindo que o Lucas pode estar sendo visto como injustiçado. Ainda mais porque ele foi o maior defensor da Raquel, apesar de depois concordar que o Lucas é um personagem e que ele está sendo muito bem executado lá dentro. A Alicia continuou perguntando o que ela pode fazer quando ela for provocada pelo Lucas e o Black só diz para ela mudar o disco e pensar em outros alvos. O Black volta a citar as plaquinhas e diz que elas querem dizer que o jogo deles pode não estar sendo bem visto pelo público aqui fora e que por isso o Henrique resolveu alertá-los de que eles podem estar atacando as pessoas erradas no jogo. Mim, só tem uma coisa, que o Henrique ficou com a gente uma semana. Alguma coisa que ele e as duas únicas pessoas que têm intimidade com ele é o Chay e o Radamés. Então, pra mim foi. Vocês estão perdidos. O Black defende a ideia que o Lucas voltou se achando o grandão da roça, com a postura de que se quiserem colocar ele na roça de novo, pode colocar que ele vai voltar. Voltou se achando grandão. Ele viu peitar aqui o fazendeiro e a Jaque também. Por quê, brother? Pra mim. Porque ele quer falar, não tenho medo de tu, quer me botar bote de novo. A Kali se meteu no meio da conversa e mencionou que ela não consegue acreditar que o público veja o Lucas como o favorito, porque ele só dorme e olha para as câmeras e ainda desafia todo mundo ali dentro, afirmando que ela não enxerga aonde o Lucas possa ser o favorito do público e diz que falta entrega por parte dele no jogo. Se eu fosse vocês, nem usava mais essa palavra, que o público tá vendo campeão, que o público tá vendo favorito. Se eu fosse também, não usava mais a palavra. Ela lembra que a Babi era atacada o tempo todo, mas que não foi isso que a fez campeã do jogo. Mas tu acha que isso faz uma pessoa campeão? Só a pessoa ser atacada dentro do reality show? Sim. Ah, pois? Sim. A Kali tá muito perdida, gente. Sério mesmo. Parece que ela não está entendendo o que aconteceu. E eu não vou desqualificar a Babi aqui. Ao contrário. Por tudo que ela passou ali na Fazenda, ela merecia o prêmio. Até bem mais do que R$1,5 milhão. A Babi sofria ataques gratuitos da Deolane e de seus adversários, do mesmo jeito que o Lucas e a Jaque vêm sofrendo por parte dos paioleiros. A lógica é a mesma, só que os paioleiros não enxergam isso. O Black depois meteu a carta da edição, dizendo que a edição do programa na TV aberta pode estar direcionando as coisas para uma visão bem diferente do que eles realmente estão vivendo lá dentro, porque nem todos veem o Play Plus 24 horas. A edição é o que o Carelli quiser, né, gente? E ele vai direcionar de acordo com o que o público responde nas redes sociais, que é o termômetro também de como o público tem reagido a todos esses acontecimentos da Fazenda. Se a edição mostra ele falando, eu sou um cara bom, um cara trabalhador, um cara não sei o que, ele dá aquele tipo de indignação. Não. Quem tá vendo comprou a ideia. O Black até chegou a defender o Lucas, afirmando que ele não foi machista quando repreendeu a Alicia da forma que ele fez. Quando a gente tá nervoso, a gente altera o tom de voz. Isso é fato. Nem por isso ele é machista por conta daquela situação. No momento algum. E eu disse pra vocês que não tem nada a ver com a pauta do machismo e que a edição pode colocá-la como errada também no meio dessa história, mesmo ela estando certa no posicionamento dela. O Black argumentou que dói em um homem
ser chamado de moleque e que a briga dele com a Alicia é uma briga tete a tete, mas que não é nenhum machismo ou desrespeito. A Kylie então se manifesta que ela não acredita como o público pode tornar um personagem o campeão do programa e conta o segredo do Lucas, que na verdade não é nenhum segredo. O que eu disse que ia falar dele é uma coisa que o povo já sabe lá fora, e de um posicionamento dele, que ele mesmo me disse. Ela conta que o que ela ia falar dele envolve a história dele ter inventado um motivo para pedir um divórcio da Jojo e assim ter levado as fotos da Jojo para lá e andar com a Jaqueline. Na época, o Lucas fez uma live pedindo o divórcio para Jojo e ela disse que não tinha se separado dele. Esse vídeo tá aí no card. O fato é que na época o Lucas acusou a Jojo de traição, mas antes da Fazenda começar, ele mesmo retirou o processo contra a Jojo que ele movia na justiça. Kylie diz que quando estava perto dele entrar na Fazenda, ele dizia para todo mundo que ele não ia entrar e que ele ia tomar outro caminho para a vida dele, quando na verdade ele estava indo para a Fazenda. Mas até aí não tem nada demais, porque essa história do divórcio da Jojo já é pública desde o ano passado. Agora, sobre ele despistar todo mundo, inclusive os amigos dele, isso é parte do segredo, né? Isso é contratual, ele precisava fazer isso. Eles falam como se isso fosse algo enorme e que fosse capaz de destruir o rapaz. Se eles forem para esse caminho, eles sim podem torná-lo o favorito pra valer. E antes de entrar aqui, ele gravou, antes de entrar aqui ele falou que gente, é porque eu não vou pra Fazenda. E eu quero dizer pra vocês que eu não vou, tá? Porque eu vou seguir outro caminho da minha vida. Eu tô pensando em fazer isso e isso, um negócio de... A Kylie discorda veementemente que o Lucas seja o favorito e diz que os eliminados saíram por serem mau caráter ou por já serem odiados pelo público, mas não por causa do Lucas. E ela só esquece que o Lucas foi bastante atacado por essas mesmas pessoas em vários momentos desse jogo. E eu nem tô falando da Cariúcha, eu tô falando do Laranja Podre, tô falando da Jenny, tô falando da Simeone e por aí vai. A Kylie também nega que ela e o Lucas sejam melhores amigos aqui fora e que ele nunca ligou pra ela como ele faz parecer lá dentro. Mesmo assim, o Black informa que ele vai deixar o Lucas de lado nesse momento e vai focar em outro alvo, especialmente as plantas. A Kylie então diz que ela pretende alvejar o Sander porque ele não faz nada na Fazenda. Não, mulher, não é planta demais. Eu sei. Ele é maior. E por fim, ela diz que o Lucas e a Jaqueline voltaram diferentes da roça e que agora eles mostrarão a verdadeira face deles e que ela só consegue ver verdade no paiol, mas não nos demais colegas. Mas o Black afirmou que caso o Lucas e a Jaque sejam mesmo os favoritos do público, ele quer ser eliminado logo. Tá pedindo, vai ter. Imaginar que o Lucas e a Jaque podem ser tipo queridos do público, me dá um negócio de cada vez mais falar, cara, eu até prefiro às vezes ir para uma roça, porque se eu não estiver legal, que eu saia logo. Durante a festa, o Chay relembrou que a eliminação da Débora foi uma surpresa para todo mundo e que ninguém entendeu nada do porquê que ela saiu e a Ruivinha ficou. Depois ele diz que a Débora é difícil de lidar e que ela se posiciona muito mais e a Ruivinha nem tanto. Não foi? Eu fiquei sem entender. Ninguém entendeu nada. E ele diz que às vezes o público elege uma pessoa para ser benquista e que o pessoal da casa nem poderia imaginar. E ele cita de novo a Ruivinha como um exemplo disso. Mas enfim, quero te dar um exemplo, né? Tipo assim, as pessoas às vezes acham que uma pessoa é forte e a outra é fraca. Não existe isso. Mas vamos pra verdade? A Ruivinha ficou naquela roça não porque ela era benquista pelo público, mas porque a Deolane mandou a torcida dela salvar a Ruivinha para eliminar a Débora e a Deolane conseguiu isso e errada ela não estava. Depois o Chay e a Nádia relembraram as suas expulsões da Fazenda e que agora ele tá tendo um posicionamento de jogo diferente da Fazenda 14 e que ele tá muito mais contido. Minhas votas, tanto do fazendeiro quanto do... Não é, não. Eu tô silencioso agora. Eu disse que eles têm muitos espelhos por lá, mas não se olham, né? O Black contou pro Radamés a mudança de posição dele depois da conversa com a Alicia e deixou claro que ele não vai pra cima da Jaque ou do Lucas nas próximas roças. Mas a visão é agora... É isso, o jogo é isso.
É tentar entender o que está acontecendo toda semana. A Kali não gostou de ter sido chamada de influenciada por alguém e foi desabafar com Radamés dizendo que ela não é influenciável e que ela tem bastante opinião. Disse a Kali completamente influenciada pelo discurso do Black. Personalidade forte e opinião própria, como outro falou, que eu sou Em paralelo, Lucas comenta com a Jaqueline que o Yuri morre de pavor quando eles falam sobre homofobia e relembra que os dois até chegaram a conversar sobre o tema quando saíram da gravação do Rodrigo Faro. Só não ficar nessa gritaria, mano, dedo na cara, tá ligado? Tipo, porque nem já rolou contigo e Tonzão, eu e tu, entendeu? Que aí começa a ficar xingamento, essas porra, tá ligado? E sai da ética do jogo, tá ligado? Tipo... No mais, a festa foi até bem tranquila, não teve muita coisa. O Lucas foi ficar sozinho, chorando, fazendo um VTzinho com as fotos dele. Mas pra quem tava curioso, as fotos não eram da Jojo, eram da família dele. Parece que a Jaqueline operou um milagre no rapaz e fez ele tirar as fotos da Jojo. A Jaqueline curtiu a festa sozinha, uma parte dela. O André dançou com a Kali e acabou beijando ela na boca sem querer. E em seguida, quando tocou dentro da Hilux, Lucas foi dançar animado e revelou para Jaqueline que ele não pode beber porque ele fez uma promessa. Aliás, a promessa engloba até o carnaval de 2024. Será que a promessa que ele fez foi para ganhar a Fazenda? Mas se ele fez, parece que não tá dando muito certo, ou pelo menos parece que não tá rolando, porque os escorregões que ele tá fazendo lá, tá fazendo o público perder a preferência e a Jaqueline, nesse momento, está ocupando o lugar de favorita. Na festa, também o Black foi dançar coladinho com a Kali. Depois, ele perguntou se ela continuava gostando dele e ela respondeu que desencanou quando viu que não ia rolar nada. É muita agonia isso. Não vai de mim, né? A Alissa e a Nádia se uniram no ranço e foram falar mal do Lucas. A Alissa elogiou a postura da Nádia contra o Lucas e disse que ela nunca perca a essência dela. A Alissa pediu desculpas se alguma vez exagerou na forma como ela falou mal da Nádia. Não tem que ter medo. Exatamente. Eu não tenho medo de nada. Não tenho medo. Mas aí, a Nádia também estava ali do lado do Chay consolando ele, então a gente pode entender que a Nádia, no mínimo, tá procurando uma ponte com o Paiol, né? O Black e a Kali ficaram se provocando e quase todos ali fizeram pressão para ele beijar a Kali. Eles ficaram se provocando, dançando coladinhos, mas não chegaram a se beijar. Mesmo o Black sabendo sobre os sentimentos dela por ele. Veja, e agora? Mete a língua. Ele é legal. A Márcia também foi falar com o Tonzão e afirmou que ela não tá no pôr do sol, mas que o André é bom pra caralho e que Henrique chorou na dinâmica por ter percebido que tomou uma decisão errada e ela avisou. Depois ela foi falar com o Chay dizendo que ela não gosta dos paioleiros, mas admite que eles estão lá no jogo porque eles merecem. O paiol com muita dignidade, Chay, tá? Tá bom? Então todos nós merecemos estar aqui, merecemos estar brincando. E também ela conversou com o Radamés, elogiou a postura dele no jogo e afirmou que eles vão continuar sendo adversários e que a briga deles vai ser briga de cachorro grande. Nós vamos brigar, nós vamos ir atrás. Tá combinado? Vai atrás do seu prêmio, Rada, que eu vou atrás do meu prêmio. Tá bom? No fim da festa, rolou até uma punição porque a Alicia estava sem o microfone, rolou uma guerra de travesseiros também, aquelas coisas que não tem muita graça e que a produção precisou intervir. A Kali e o Black deitaram juntos na cama para dormirem juntos. Isso diz muita coisa sobre o Black, né? Pra mim, tá claro que ele faria isso para tentar colar a ideia de casal para ele dar certo nesse reality show. Você tá nervoso. O André não dorme no quarto desde o começo do programa. Ele sempre preferiu dormir na sala. Mas seria melhor se ele tivesse dormido no quarto, ele estaria muito mais protegido de algumas coisas, por exemplo, o que aconteceu com ele.
De madrugada, ele se levantou, estava de roupão e com o edredom. E ele se levantou e deixou o edredom em cima da mesa e foi ao banheiro. A Márcia pegou esse edredom para também dormir na sala e forrar o assento do sofá. Foi nesse momento que o André se levantou e a gente viu a linguiça aurora dele. E aí a gente entende por que ele teve muitos filhos, né? Realmente é uma linguiça enorme, tá bombando lá na X.com. Pela manhã, quase nada de relevante aconteceu na fazenda além do trato dos animais. Teve a Márcia reclamando com o Yuri que ela não aguenta mais ficar sem fazer nada enquanto o Yuri lavava a louça. Pô. Pois eu arrumo esse banheiro, Acabado mas daqui a um agora eu não minuto. aguento não. Depois teve a Márcia falando e brincando com WL, depois conversando com o público e também com Salomão, o pavão. Bom dia, meu tesouro! Cadê o meu menino, hein? Cadê ele? Pro rancho do fazendeiro, Yuri convidou Sander, WL e Tonzão. E por lá, eles discutiram as estratégias para a próxima roça. Alegria! Vamos! Yuri disse que a sua indicação será a Jaqueline e que ele não liga dela ter voltado da roça. Tu já tem alguém em mente para indicar? Jaqueline. Vai manter ela? Ele ressalta que cada roça é uma roça e várias vezes ele também falou o quanto ele se arrependeu de ter indicado a Raquel e não a Jaque naquela primeira semana da fazenda em que ele foi fazendeiro. Ele quer repetir a roça entre Lucas e Jaque, afirmando que precisam colocar os dois contra um jogador brabo, tipo Black. Os crias concordam, mas o Tonzão diz que é melhor eles mudarem o foco do Lucas e da Nádia e irem para alguém do paiol. O WL então revela que para ele a roça perfeita é eles mandarem o Lucas, o Black e outra pessoa do paiol. O WL justifica que assim não daria para deduzir quem vai sair e se o Lucas voltar é porque o público tá amando mesmo o jogo dele. Black, Lucas, tipo assim, mais alguém tipo, do paiol também, tá ligado? Do paiol e Alicia. Chay, tá ligado? Aí tipo assim, se o Lucas volta é porque os caras, querendo ou não pra nós aqui, os caras estão jogando com... Errado, o WL não tá em querer fazer uma roça com nomes fortes. Só que eles parecem não entender que as coisas não funcionam assim desse jeito, né? Mas ao mesmo tempo, eles acham bom porque tá tudo muito óbvio demais. Eles também falaram na conversa que seria bom se eles pegassem os poderes da chama para eles poderem ter condições de montar a roça perfeita como eles desejam. Uma pena é que os poderes dessa semana são bem bostas, né? Vocês já viram lá os poderes que a Galisteu colocou? Trocar a sua indicação por um prêmio em dinheiro? O Carelli poderia ter mais criatividade para esses poderes. Depois, eles colocaram a Jaqueline no alvo e Yuri diz que o Pôr do Sol não é mais um grupo e por isso eles não estão votando juntos. Demorou para entender, né, Tigrão? Demorou demais. Ela já tá falando isso há semanas. Agora eles estão com essa putaria aí de que eles não são mais grupo? Não são mesmo, acho. Na hora de votar, eles não votam junto, né? O Tonzão, então, relembrou das plaquinhas de perdido que o Chay e o Radamés levaram e lembra que a influência do Black sobre os dois pode ter sido a razão do porquê Henrique deu essa palavra para eles dois lá no Rodrigo Faro. Com isso, o Tonzão acredita que se o Black bater na roça, o Black sai e o Tonzão tá certo. Mas os crias discordam disso e disseram que não, que a Jaqueline é quem sai. Mano, se o Black vai com a Jaque lá, acho que ele sai, hein? Será? Quê? Com a Jaque? É, eu apalho duro. Seja como for, eles chegaram à conclusão de que eles podem meter 7 votos no Black e ele ir pra roça. Mas aí, o Sander disse que tá pressentindo que ele também pode ir pra roça, mas só se ele sobrar no Resta 1 ou se ele for pela baia, porque o paiol não teria 7 votos pra meter nele. Aí dependeria muito de quem a Márcia e a Nádia votariam, por exemplo. Elas podem desempatar esse jogo ou não. Mas só lembrando pra vocês, as duas têm mais motivos pra votar no Black do que pra votar no Sander. Então seria meio difícil. Eles também chamaram a Alicia de manipulável e influenciável e que quando ela se junta com o paiol, ela cresce e aparece. E depois, eles colocaram o Black no alvo e
E o Tonzão diz que ele é o cabeça dos paioleiros e que eles precisam votar justamente na cabeça dos paioleiros. O Black é o cabeça. Entendeu? Aí a gente tem que ver como é que tá ele. Tonzão também colocou como opção de votação a Kali, lembrando que os atritos que ela teve com os ex-Pôr do Sol também podem ser suficientes para garantir pelo menos o voto do André nela, pelo que ele falou na dinâmica do Faro, e pode conseguir eliminá-la, inclusive, por causa do ranço do público. Se a gente dá na Kali também, é uma boa também, porque... É só uma música. Porém, a Jaqueline e o Lucas não iriam votar nela agora. Seria uma estratégia meio que furada e errada. Vai no Black, Tonzão, que é melhor, é mais certo e mais garantido. Depois, eles ficaram reclamando do Lucas, essas coisas que os paioleiros também fazem do mesmo jeito. É só a repetição do mais do mesmo, então nós vamos poupar você disso. Eles disseram que porque eles levaram as plaquinhas positivas do Henrique, isso é uma resposta que, pra eles, o jogo deles não está tão ruim assim. Então, com a visão maneira, aí as placas do docinho pra gente, só placa positiva, ele é um cara, pô... a gente tá sendo coerente, ele que é um cara, pô... Eles se perguntam aonde é que eles poderiam estar errando. Mas depois de pisar no freio e sumirem do foco, é óbvio que ninguém vai lembrar deles nesse momento, né, gente? Isso é impossível. O Yuri repete a história da homofobia e o Tonzão diz que Yuri foi sim homofóbico em imitar os trejeitos do Lucas da forma debochada como ele fez no contexto em que aconteceu. É uma brincadeira que até uma pessoa, pô, se sente chateado, pode se sentir magoado e o caraca. E ele acusa a Jaqueline de querer se meter em uma briga que não é dela e essas coisas. Tá bem chato também pra gente falar dessas coisas. E no resto da noite de sábado, pouca coisa tá rolando na Fazenda. Mas aconteceu uma conversa interessante entre o Radamés e o Chay. Os dois concordam que o Black é muito impositivo em suas opiniões e que ele dá como certeza os achismos dele que podem ser ou não verdade de fato. Ele pega uma coisa que ele imagina e dá uma certeza naquilo. Tipo assim. Eles lembram que o Black dava como certo que a Jaqueline ia sair e no final a Jaqueline ficou. E para completar, eles dizem que a Jaqueline e o Lucas estão se achando demais porque eles voltaram da roça e estão achando como se eles também fossem ganhar o programa. Eu sei que a Jaque e o Lucas estão se achando pra caralho. Tão muito. Eles acham que eles vão ganhar. E bom, se eles soubessem como a torcida tá aqui fora, eles já teriam desistido há tempos da Fazenda. Mas ó, sempre dá tempo pra se esmerdear um pouquinho mais no que falta pra terminar, né? Tem 40 dias para a grande final. Mas vocês podem ter certeza, se os paioleiros seguirem nessa trajetória errática, eles é quem não duram muito tempo lá dentro. E nem os crias, né, gente? Vocês sabem muito bem disso.